Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Aqui é a Letícia e hoje eu vou estar guiando esse nosso estudo ainda nos Evangelhos, que é o nosso foco atual, só que mais especificamente agora na lição 7 dessa revista sobre os Evangelhos, que traz um assunto muito importante, um assunto muito legal, talvez até um assunto sensível, não sei, que é a volta de Jesus, né? Os últimos dias, o que é que isso significa, afinal de contas, e o que é que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Não sei se, talvez, às vezes a gente pode ter uma ideia meio errada sobre tudo isso. Talvez moldada pela cultura, né? De vez em quando aparecem previsões malucas e contas e cálculos do calendário maia, do não sei o quê, e sempre uns cálculos que estabelecem assim uma data, um ano em que vai acabar o mundo. Né? Teve aquela de 2012, né? 12 de dezembro, deu até filme isso aí. O filme fez muito sucesso, mas a previsão não aconteceu e nós, enfim, o mundo continuou, né? Mas de vez em quando aparecem essas previsões que acabam sendo esquecidas, porque não se concretizam, né? Enfim. Então, mas não é isso, não é esse o assunto. O assunto é o que a Bíblia nos ensina sobre isso. E aí, o estudo, né, da doutrina, das coisas referentes ao fim dos tempos, na teologia, se chama, anota aí uma palavra nova para você, escatologia. E é um pouquinho sobre escatologia que a gente vai aprender hoje, né? Um geralzão aí do que Jesus, do que a Bíblia fala sobre isso, porque desde o Antigo Testamento existem profecias, né? Muitas profecias. E muitas foram cumpridas com a vinda de Jesus, mas algumas ainda serão cumpridas. A gente vai falar um pouquinho brevemente sobre isso hoje também. Mas o que cabe, assim, acho que a lição principal que fica, que pelo menos é a forma como eu penso, sabe? O principal de todo esse assunto que a Bíblia vai nos trazer é que isso é uma mensagem de esperança, simples assim. É uma mensagem que tem que trazer paz ao nosso coração, porque a essência da volta de Cristo é Cristo voltando para resgatar os seus, né? Essa é a vinda do Filho do Homem. Não é algo que a gente tem que ficar muito nervoso, inquieto, né? A Bíblia acaba com as nossas inquietações sobre o assunto, espero. Enfim, vamos adentrar aí. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre as profecias e as expectativas de Israel lá no Antigo Testamento. A gente vai falar sobre como Jesus cumpre algumas, né? Cumpre quase tudo, só que muitas ainda vão ser cumpridas no futuro. A gente vai ver também o que Jesus diz mesmo, né? Ali no seu ensino, né? O que Jesus diz sobre isso, sobre o fim dos tempos. A gente vai ver especificamente um texto ali, o sermão profético de Jesus, que está registrado em Mateus 24 e 25. Ele vai falar sobre os sinais do fim dos tempos, vai trazer parábolas de vigilância, enfim. É por aí que vai ser a nossa reflexão de hoje. Mas antes, quero convidar você a orar comigo pra gente, enfim, iniciar nossa aula aí com Deus, com o Espírito Santo nos ajudando a compreender e a aprender muito hoje. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pensando sobre um tema tão importante para a nossa vida hoje, Deus, que é o nosso futuro, né? O futuro do nosso mundo, das nossas vidas. Eu peço para que o Senhor nos dê clareza na interpretação, na compreensão da Tua palavra. Eu peço para que o Senhor nos ajude a aprender mesmo e aguardar o que há de mais importante sobre todo esse ensino, Deus. Eu peço para que o Senhor abençoe os nossos adolescentes e a nossa igreja, e abençoe essa aula de hoje, Senhor. Se faça presente aqui, esteja nos guiando por meio dos nossos estudos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar pelo começo, né? Pelo Antigo Testamento, que é basicamente, principalmente sobre esperança, sobre expectativa, porque esses 39 livros contam aí a história de um povo que estava aguardando, ansiando pela vinda do prometido, pela vinda daquele que salvaria Israel, cumprindo várias promessas divinas, né? Tem várias promessas ao longo de todo o Antigo Testamento. A primeira é feita lá em Gênesis, depois da queda, quando Deus promete que o descendente de Eva feriria a cabeça da serpente, né? Aí, claramente,
a gente consegue perceber que isso fala sobre como o Messias que viria venceria o mal, né? Aí a serpente simbolizando o mal e o pecado e tal. Deus também faz uma aliança e faz promessas a Abraão, né? Prometendo bênçãos para a sua descendência, que seria muito numerosa. Deus também promete, né? Renova sua aliança com Davi, promete para ele um reino eterno. E aí, a cada geração, então, os israelitas esperavam o prometido de Israel, esperavam a vinda desse que feriria a cabeça da serpente. E quem é esse, né? Que promessas a gente pode ver no Antigo Testamento sobre esse que a gente sabe hoje em dia que foi Jesus? Deus promete ao povo a renovação da aliança, né? A criação também, o estabelecimento de uma nova aliança, que essa aliança renovada é perfeita, de caráter eterno, perpétuo. A gente também pode ver um pouco disso lá em Jeremias. Olha só, abre aí em Jeremias 31 e acompanha a leitura dos versículos 31, 32 e 33 sobre essa nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, o que Deus está falando aqui, né? A aliança de Deus com Israel era justamente essa, né? Eles seguirem ao Senhor, aos seus mandamentos, amarem a Ele, caminharem com Ele, serem o seu povo. Só que como a gente vê, infelizmente, ao longo da história, não foi bem assim, né? O povo não seguiu essa aliança e o tempo inteiro se desviava de Deus para seguir os seus próprios caminhos de pecado, né? Então ele fala aqui que eles anularam a aliança, né? Eles anularam, apesar de Deus os ter desposado, né? Ou seja, essa aliança, esse compromisso com Deus é retratado como uma aliança de casamento, né? Uma aliança de amor, uma aliança de intimidade, de compromisso e tudo isso, enfim. E o povo aí anulou isso. Então Deus ia estabelecer uma nova aliança, ia imprimir as suas leis na mente, e escrever no coração. Enfim, uma mudança assim profunda, interna, interior também, que vai do coração para fora. Então, dentre essas promessas aí sobre o Messias, sobre o prometido, sobre aquele que viria, está aí a renovação da aliança, né? A restauração do povo de Israel e do seu relacionamento com Deus. Outra coisa que também tem a ver, que também estava aí nessas profecias, é sobre o derramamento do Espírito, porque o povo ia passar por um tempo de muita destruição que ia acabar. Olha só agora uma profecia muito importante, agora em Isaías 32, dos versículos 15 até 17. Vai falar sobre o derramamento do Espírito, sobre um dia aí muito importante. Presta atenção. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, ou seja, contexto, né? O povo ia passar por um tempo de muita destruição, um tempo difícil, aí entra o texto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Gente, essa profecia de Isaías ela é muito importante, porque nela surge uma perspectiva aí dupla, né? Uma perspectiva profética, lógico, né? Mas imediata e futurista, porque ao mesmo tempo que fala sobre a destruição da Babilônia, né? Uma coisa que estava acontecendo, que iria acontecer lá naquela época. A destruição da Babilônia, enfim, também fala sobre a destruição do mundo, né? Porque o povo aguardava com fé a intervenção de Deus na história, naquele momento que
eles estavam sofrendo no presente, mas também no futuro. E aí fala sobre isso, né? Sobre a renovação, sobre a restauração, sobre o deserto que vira pomar, sobre a justiça e a paz. Enfim, isso serve tanto para eles lá na Babilônia, quanto para o futuro, para uma coisa muito mais adiante, né? Que é o que a gente está falando aqui, o fim dos tempos. E aí, gente, sobre essas profecias do Antigo Testamento, né? Jesus sabia que ele era o cumprimento de toda aquela expectativa escatológica de Israel, né? Toda aquela expectativa, esperança em relação ao futuro, em relação à salvação, à renovação da aliança, derramamento do Espírito, o último dia, enfim, a salvação de Israel, tudo isso. Jesus sabia que ele era o cumprimento disso, porque com ele o reino de Deus já havia sido estabelecido, já havia chegado, né? Ele traz a vinda do reino de Deus. Para maiores informações, confira as aulas anteriores em que a gente fala sobre esse conceito do reino de Deus. Enfim, com ele o reino de Deus já havia chegado, mas ainda seria consumado em um dia aí que estava reservado ao futuro. Ou seja, né, os últimos dias, esses dias em que a gente aguarda a consumação do reino de Deus, que já foi estabelecido, os últimos dias já chegaram, já estão rolando. É isso, os últimos dias que a gente vive aguardando o retorno de Jesus, a consumação, o último dia, né, o fim. Os últimos dias já chegaram, mas o último dia, né, o último desses últimos dias, né, o fim. O último dia, né, aparece em vários momentos também no Evangelho como aquele em que todos nós seremos ressuscitados e que Jesus vai voltar e tudo isso. Esse último dia é o que ainda não chegou, é isso que a gente está aguardando, entendeu? Isso que a gente está esperando. Só que, então, e aí? Beleza, estamos esperando, e a gente faz o quê nesse meio tempo? Não faz nada? Fica sentado esperando, olhando para o céu? Não. Jesus é claro sobre isso. Quando ele se despede dos seus discípulos, ele nos dá uma ordem e uma promessa que vem junto com essa ordem. Olha aí, o famoso texto de Mateus 28. A ordem que ele dá aos seus discípulos, que se estende a nós, está lá no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a ordem, é isso que Jesus fala pra gente fazer, ou seja, não fiquem parados esperando, trabalhem, vamos lá, falar, levar o Evangelho por onde a gente for, fazer discípulos e ensinar sobre todas as coisas que a gente aprendeu, né, todas as coisas que ele nos mandou, nos ordenou, é falar do Evangelho, é pregar o Evangelho, para que todos ouçam, para que todos conheçam. Então, essa é a ordem que Jesus deixa para nós, ou seja, não é para ficar sentado esperando a volta de Jesus. A gente tem que trabalhar ativamente para que, enfim, para trazer mais pessoas para o reino de Deus, né, até que chegue o dia final, enfim. Essa é a ordem, e a promessa também está logo depois, aí no fim do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, até essa consumação do século, esse último dia, Jesus está conosco. E essa é a promessa que nos dá força e consolo, né? Para ir e fazer esse trabalho que é essa ordem a todos os cristãos, né? É a grande comissão, vale para todos nós, todos, sem exceção, que seguimos a Cristo. Mas, pessoal, também vale a pena a gente pensar um pouco sobre as coisas que Jesus ensina sobre esse último dia que a gente está aguardando. O que é isso, afinal de contas, né? Existem muitos mistérios, lógico, mas Jesus fala um pouco sobre isso, né? Por exemplo, ele vai falar lá em Mateus 24 que nem ele não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe nada de quando vai ser, né? Quando? Né? Isso aí de que o pessoal faz uns cálculos e descobre que vai ser um dia tal. Possível, nem Jesus sabe o dia que ele vai vir. Só quem sabe é o Pai, é o Senhor. Jesus fala isso. Também em Mateus 24, ele vai falar pra gente se manter vigilantes, porque a sua vinda seria como a de um ladrão. O que isso significa? Significa que Jesus é um ladrão? É claro que não, óbvio que não. Significa que a sua volta vai ser inesperada, né? Nisso aí da gente não saber o dia nem a hora, ele não sabe o dia nem a hora, nós também não, é inesperado, pode acontecer a qualquer momento. Então a gente tem que estar sempre preparado. O ladrão, quando vai assaltar, ele não avisa o dia que ele vai assaltar, é inesperado, chega e vai. Infelizmente, a gente vive numa cidade perigosa e sabe bem.
Jesus vai vir sem avisar também, é isso, entendeu? Ele não vai... Não é um ladrão, mas ele vai vir como um ladrão, vai vir sem avisar, inesperadamente, ou seja, precisamos estar preparados o tempo inteiro, ok? Acompanha comigo rapidamente a leitura aí de Marcos 13, a partir do versículo 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, saberei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie, vigiai, pois que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. E por fim, pessoal, uma das maiores ajudas aí que a gente pode ter em relação a esse tema, né, para compreender um pouco da consumação do reino, do fim dos tempos, está num discurso profético de Jesus, um dos seus últimos discursos registrado lá em Mateus 24 e 25. Esse discurso também é conhecido como discurso do Monte das Oliveiras, né, por ter sido proferido nesse local. Enfim, ele é um discurso em que tem uma linguagem muito simbólica e fala sobre vários eventos, não apenas um único incidente, né? Existem várias abordagens interpretativas, mas a verdade é que está meio misturado, né? As referências à queda de Jerusalém, à exaltação de Jesus e à sua segunda vinda, ao julgamento final. Então é um pouco disso tudo, mas o que nos interessa aqui principalmente em primeiro lugar, é uma instrução que Jesus vai deixar aí para os seus discípulos nesse momento sobre os sinais desse tempo, né? Os sinais do fim dos tempos, do último dia, né? A gente viu aí em Marcos que a gente tem que saber, né? A gente tem que ficar esperto, e quando a gente vê os sinais, né? Todas essas coisas acontecerem, a gente vai saber que está próximo, que o dia está próximo. E quais são esses sinais então, né? Chega de mistério. Jesus vai trazer aí 2 grupos de sinais. O primeiro seriam as coisas relacionadas aos acontecimentos da natureza, né? O escurecimento da lua e do sol, abalos cósmicos. O outro grupo de sinais diz respeito ao caráter moral ou ético das pessoas, né? Jesus fala nesse discurso que antes da sua vinda, antes do seu retorno, viria um tempo parecido com o tempo de Noé. E aí o que isso significa, né? No tempo de Noé, antes do dilúvio, enfim, segundo a Bíblia, esses dias que antecederam ao dilúvio foram os piores que já existiram, porque as pessoas estavam completamente entregues ao pecado, alienadas de Deus, ou seja, voltadas apenas para o pecado, para o prazer, para essa vida momentânea, terrena e dia a dia, e alienadas de Deus, distantes do Senhor. Então, Jesus mostra aqui que uma alienação parecida viria antes da sua vinda, né? Uma alienação moral e espiritual. Então, enfim, Jesus fala sobre esses sinais e também conta esses 2 capítulos, Mateus 24 e Mateus 25, eu recomendo que você leia aí, né? Não vou ler aqui todos os capítulos, só ressaltando os pontos mais importantes, mas abre aí a sua Bíblia e dá uma lida que vai ser muito bom para você, com certeza. Mas enfim, ele também conta 3 parábolas muito importantes sobre a vigilância, né? Como eu falei antes, a gente tem que permanecer vigiando, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que isso vai acontecer. Na parábola dos talentos, né, um senhor, um homem, se ausenta do país, viaja, sem avisar para os seus servos a data em que ele retornaria, e deixa com cada um pouquinho dos seus bens para eles cuidarem, né, para eles ficarem ali com aquilo. E depois, quando ele volta, ele vai de contas, né, e ver o que cada um fez com os seus bens. E os servos bons e fiéis, né, que são exaltados, são aqueles que administraram os recursos que o homem deixou com eles, do seu senhor,
de forma responsável, né? De forma responsável, aqueles que multiplicaram, né, ainda mais as moedas, que investiram, enfim, e o negócio aumentou. Esses são exaltados e parabenizados. Já o servo inútil é aquele mau e negligente que escondeu as riquezas e não trabalhou aquilo, não multiplicou, não investiu, que não administrou de forma responsável os recursos que foram deixados com ele. E esse é repreendido, né? Esse é o servo inútil que é lançado para fora nas trevas, aqui nas palavras do texto. O que Jesus nos ensina com essa parábola, né? Ele enfatiza justamente a necessidade de administrar os bens que são concedidos por ele de forma responsável. Ele que é o nosso Senhor, nós somos os servos que aguardamos o seu retorno, né? A sua vinda, a sua volta. E tudo que nós temos vem dele, né? Todos os bens, não só materiais, financeiros, né? Que cada um tem aí na sua vida, mas também os talentos, os dons, tudo que ele nos deu, nós devemos administrar de forma responsável, né? Investir, trabalhar, melhorar, usar deles para o trabalho no reino de Deus, né? Como eu falei, que nós devemos trabalhar e levar o evangelho, enfim. Na volta de Jesus, né? Na sua volta, ele vai cobrar o que a gente fez com o que ele nos deu, né? A gente usou bem, a gente investiu, a gente multiplicou, a gente administrou de forma responsável ou não? Que nós sejamos como os servos que são chamados de bons e fiéis, porque foram fiéis no pouco, então sobre o muito serão colocados, né? Então que seja assim conosco também. Fiéis no pouco, fiéis no que ele nos deu, né? Concluindo a nossa aula, pessoal, o que fica, né? O que fica desses ensinamentos todos sobre o fim dos tempos? Fica aquela exortação, né? Aquele conselho de Jesus, Mateus 25:13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, a gente tem que o tempo inteiro ter consciência do nosso futuro, para que a gente possa viver uma vida autêntica de devoção a Deus. Vigiar, estar preparado é o quê? A gente tá com Deus, a gente viver sempre buscando ao Senhor, buscando intimidade com Ele, buscando viver segundo a sua vontade, ou seja, respeitando os seus mandamentos, o que Ele nos ensina, o que Ele nos manda. Viver vigiando é isso, é viver junto com Deus, né? Tipo assim, vou viver em pecado porque depois Jesus vai me perdoar. Não é, né? Porque aí Ele pode vir a qualquer momento e a gente vai estar distante, entendeu? É tipo isso. Viver vigiando, viver junto de Deus, é viver preparado para a sua volta, né? Jesus mostra ao longo do seu ministério o tipo de discípulo que agrada a Ele, né? Que não é aquele que se importava só com a aparência, né? Jesus quer devoção, profunda mudança de caráter. É isso que Jesus quer dos seus discípulos. Então, nós devemos buscar o tempo inteiro nos assemelhar, ser os discípulos fiéis e comprometidos de Jesus, né? Porque a gente não sabe o dia nem a hora, né? A escatologia de Jesus, para Jesus, tinha tudo a ver com o presente, tem tudo a ver com o nosso presente, porque a visão do futuro é o que nos leva a viver corretamente. Tem que ser, né? Essa visão escatológica, no fim dos tempos, de que Jesus vai vir, vai cobrar o que a gente fez, né? Aí ao longo desse tempo de aguardo, de espera, expectativa, é que tem que nos fazer agir corretamente hoje, né? Porque a gente tem que estar preparado para a volta de Jesus e porque a gente tem que administrar bem o que Ele deixou conosco, assim como o homem lá dos talentos. Enfim, a melhor maneira de viver é aguardar pela volta do Senhor atentamente. E a escatologia, então, né, essa palavra aí difícil, é algo que é muito importante, não só para saber o que vai acontecer no futuro, mas para saber como a gente tem que viver agora e para levar isso a sério, né? É isso. Jesus está vindo, a gente tem que viver ansiando a volta dele, né? E viver preparados para o seu retorno, né? Maranata, vem Senhor Jesus, que a sua volta seja logo, que a gente esteja preparado para esse dia maravilhoso em que ele virá nos resgatar. Enfim, vamos orar, vamos terminar a nossa aula. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado por essa aula, por esse momento de aprendizado, de estudo na Tua Palavra. Eu agradeço por cada pessoa que assistiu. Peço para que o Senhor cuide, fale ao coração e ajude-nos nessa caminhada difícil de discípulos e servos Teus que aguardam a Tua volta, Deus. Nos ajude a viver com responsabilidade nesse momento, Senhor, sempre com esperança
no teu retorno. Essa é a minha oração hoje, muito agradecida, Deus, em nome de Jesus, amém. Um beijo, gente, muito obrigada por assistirem, até a próxima!